Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Mariana Blansky, sou atriz, comunicadora e psicóloga, e esse é o podcast Ame Sua Mente na Escola. A gente está aqui para um bate-papo descontraído, prático, para a gente falar sobre saúde mental, para que todo mundo que está acompanhando a gente fale cada vez mais sobre esse assunto, que às vezes ele vem acompanhado de medo, preconceitos, tabus e tanta coisa que impede a gente, né, da vergonha de discutir. E eu tenho aqui hoje para conversar comigo duas pessoas incríveis, especialistas. Vou apresentá-los para vocês. A primeira é a Grace Luciana Pereira, psicóloga e pedagoga, especialista em administração escolar e empresarial, pós-graduada em vitimização de crianças e adolescentes, facilitadora do Instituto Ame Sua Mente, consultora educacional da Elos Educacional e da Sincroniza Educação. Grace, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer, Mariana, estar contigo, com o Celso, para esse bate-papo de um assunto do qual eu sou muito apaixonada, né, que é a gente pensar as nossas competências socioemocionais, a nossa saúde mental. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, no qual a gente vai poder relacionar as nossas histórias e as nossas experiências, né, Celso? Sim. E o Celso Lopes de Souza, médico psiquiatra, educador e fundador do programa Semente, que promove a formação de alunos e professores e auxílio para pais no desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida. Bom, a Grace já deu uma anunciada ali, a gente está aqui para falar sobre competências socioemocionais, um assunto que está tão em alta, né? Está sendo muito discutido e precisa mesmo, e acho ótimo que esteja, né? E aí eu acho que a gente podia começar explicando, né, para todo mundo se familiarizar, entender o que que são as competências socioemocionais. Posso iniciar, Gui? Você Por inicia? favor, Celso. Bom, hoje procura-se ter um consenso do que são essas competências socioemocionais ou competências do século XXI ou soft skills. Estamos falando tudo do mesmo campo conceitual. Procurou-se uma definição que houvesse consenso nos mais diversos centros acadêmicos. Uhum. Esse consenso é a base de um grande estudo da OCDE que iniciou em 2015. Ele é longitudinal. Os primeiros resultados saíram agora, em 2021. É o mesmo arcabouço conceitual que o Instituto Ayrton Senna está fazendo um trabalho também muito grande em cima das competências socioemocionais e que definem competência socioemocional como padrões de pensamento, sentimento e comportamento que afloram mediante estímulos internos e externos e que podemos aprender e causam um grande impacto na vida. Em resumo, são padrões do jeito de pensar, agir e sentir que podemos aprender e importam, que causam impacto na vida. E como é que se conseguiu um consenso em tão diferentes culturas a respeito desse arcabouço? Porque o caminho depois da definição é vamos mapear isso. Uhum. O caminho seguido foi vamos usar a linguagem. A linguagem é uma forma absolutamente fantástica de capturar a realidade. Ela consegue descrever. É lógico que ela tem os limites, ela não consegue tudo, mas o que fizeram? Vamos pegar os adjetivos e locuções adjetivas que descrevem esses padrões de pensamento, sentimento e comportamento. Por exemplo, persistente, determinada, empática. E matematicamente, com técnicas chamadas de redução fatorial, que nada mais é que um jeito que a matemática tem de organizar as coisas. O que é igual passa a ser a mesma coisa, o que não é igual, mas é parecido, fica numa mesma família, e que é diferente, fica em famílias diferentes. Quando é feito isso, nas mais diversas culturas, aparecem 5 famílias. E isso é muito importante porque isso é replicado em centros acadêmicos distintos. Em ciência, a replicabilidade é padrão ouro. E por que é tão importante isso? Porque agora a gente consegue visualizar. Só para entender essas 5 famílias, vou pegar as 2 primeiras famílias, são as mais mobilizadas para a gente colocar os nossos sonhos de pé. E essa frase é importante, colocar os nossos sonhos de pé. Porque tudo começa com um sonho. Uhum. Tudo que foi criado pela humanidade foi primeiro imaginado. E as competências e capacidade de imaginar vêm de uma dessas famílias. A família chamada abertura ao novo, ela tem as competências curiosidade,
imaginação criativa e sensibilidade estética. A curiosidade é o que traciona tudo, imaginação é o que a gente cria a partir das aferências que chegam, sensibilidade estética é a forma que a gente dá para as coisas. A arte, ela está expressa aí. Por isso que a arte ela nos ajuda a ampliar a nossa capacidade de perceber as coisas. Agora, não adianta a gente ter essa família super desenvolvida, cheia de ideias, se a gente não tiver foco para colocar em primeiro lugar o que é mais importante, organização para ganhar eficiência, Responsabilidade, né? responsabilidade para cumprir aquilo que a gente promete. Ou seja, essas competências que eu acabei de falar são da segunda família para construir. O sonho precisa ser construído. As competências são mais mobilizadas na construção, são as da autogestão. Por falar em construção, a gente não constrói nada sozinhos. E se a gente parar para pensar os desafios que a gente tem pela frente, enquanto humanidade, nesse mundo que está acelerando tão rápido, o caminho para superar é colaboração em larga escala. Se nós não conseguimos colaborar em larga escala, nós teremos sérios problemas. E tem duas famílias que foram capturadas por meio da linguagem, né, pelo menos os limites da linguagem, para o relacionamento interpessoal. Uma primeira família chamada engajamento com os outros são as competências de aproximação, são os primeiros contatos. Então, a iniciativa social, que é a primeira, é a capacidade de se apresentar num grupo, alguém pede para ler alguma coisa, você lê. A assertividade, que é a segunda dessa família, é a nossa capacidade de manifestar nossas necessidades. É, por exemplo, saber falar não, que é uma das competências que mudam histórias da vida. Ainda dessa família, tem uma competência chamada entusiasmo. Entusiasmo é a nossa capacidade de perceber emoção positiva, positiva no sentido de valência. Por exemplo, quando você termina de organizar alguma coisa que a gente deixou um ano para organizar, um quartinho, vem um bem-estar. Uhum. Hoje a ciência sabe que perceber esse bem-estar é fundamental para aprender que organizar vale a pena. Que maravilha. E para uma série de outras coisas. E é interessante que entusiasmo matematicamente cai na família do engajamento com os outros, aproximação, porque funciona como um pólen. Ninguém gosta de ter no time que não comemora gol. Só que não precisa pular para comemorar. Às vezes é um brilho no olhar. Uhum. O brilho no olhar já dá isso. Agora, até aí são a aproximação. A máxima capacidade de cooperação e harmonia dos grupos afloram quando as competências da última família também desenvolvidas, que é a família da amabilidade. A gente está falando de competências como empatia, respeito e confiança. Empatia, a capacidade de perceber a necessidade do outro. Respeito, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, isso tem um poder brutal. E confiança, que é a base de tudo, e que é, sobretudo, a capacidade de perdoar. Porque se alguém dá uma pisadinha de bola, não confio mais, daqui a pouco a gente não confia em ninguém, nem em nós mesmos, porque todo mundo pisa na bola, mas pode aprender com os erros. Aliás, nós evoluímos aprendendo. E isso é a base de tudo. E só para entender como elas se articulam, para ter visibilidade. Imagina alguém que tem as competências da amabilidade muito bem desenvolvida, super boazinha, boazinho, mas engajamento com os outros pouco desenvolvido. Não consegue falar não. Esse é o perfil da pessoa que tende a ser atropelada. Não consegue falar, não, aceita tudo, aceita tudo. E o que nós, educadores, pais, às vezes fazemos? Você tem que parar de ser tão boba. Não. Ser boba, boazinha é a fortaleza dessa pessoa. Ela precisa desenvolver assertividade. A gente forma líderes. E a família do meio, porque eu falei duas, a que constrói sonhos, relacionamento pessoal, duas, e tem uma do meio central, que é um eixo central mesmo, que é a nossa capacidade de lidar quando as coisas não ocorrem como gostaríamos que ocorressem. Eu vou explicar melhor. É a nossa capacidade de modular emoção desagradável. A palavra modular tem um nome muito científico, mas podemos trocar por apropriar-se da justa medida. Quer dizer, porque não é não sentir. Então, são três competências: modulação do medo, modulação da raiva e modulação da tristeza. O que significa modular o medo? É modular os estados do medo, os sentimentos da família do medo, como receio, preocupação, ansiedade, desespero e o mais intenso, pânico. Qualquer um desses sentimentos afloram quando? Quando existe a percepção de incerteza, de risco. Porque é assim que fomos projetados. Os sentimentos, à luz da ciência hoje, são instrumentos de percepção da realidade ultrapotentes.
Do mesmo jeito que veículos autônomos precisam de referenciais, aqui eu posso ir, os sentimentos funcionam para nós dessa forma. Quando tem a percepção de incerteza, risco aflora esses estados. E não tem nada de errado, como eu disse, porque se não fosse a preocupação, às vezes a pessoa pode chegar atrasada no trabalho. Se não fosse a ansiedade do momento em que vai precisar de uma performance de mais foco, talvez o nível de cortisol não esteja o apropriado. Agora, ela só não pode nos paralisar. O medo para avisar uma situação de perigo, né? Sim, Sim. é fundamental. Isso são recursos poderosos que nós Isso é temos o que trouxe a humanidade até aqui. e Né? que precisamos trazer ao nosso favor. Exatamente. O segundo dessa família é modular a raiva. O que significa isso? Primeiro, quando é que afloram os estados da raiva, como frustração, irritação, indignação e até o mais sem controle, que já virou passageiro, fúria. Quando existe a percepção de injustiça, de obstrução. Então você está dirigindo, aí sobra o espaço, alguém te dá uma fechada, na hora aflora os estados da raiva. E não tem nada de errado com isso. Se não fosse a indignação, nós não teríamos evoluído enquanto sociedade. Os sentimentos de raiva, o problema é que eles são sensores de possíveis injustiças. Sensor porque são péssimos para resolver. A gente coloca a raiva para resolver, mas ela pode apontar. E por que possível injustiça? Porque a gente precisa calibrar o que a gente acha que está dentro do justo ou não justo. Isso também é aprendizado. E o que é modular a tristeza? É a capacidade de lidar com perdas, com ausência, com falta. Que é quando aflora os estados como solidão, angústia, até o mais intenso que é o luto. E também não tem nada de errado. Os sentimentos de tristeza ajudam a gente a valorizar o que é importante. Então, você imagina alguém, voltando por exemplo da boazinha, do bonzinho, imagina alguém que tem família do engajamento com outros, bem desenvolvida, consegue falar. Agora a pessoa ela sabe colocar os pontos de vista. Mas da modulação emocional, modulação da raiva pouco desenvolvida, qualquer raivazinha arrasta, e da amabilidade e respeito pouco desenvolvido. Observe essa tríade. Tem dificuldade de lidar com raiva, consegue falar e o respeito é pouco com o outro. Nitroglicerina. O que a gente tem que fazer? Esse é um mau elemento. Não, essa pessoa ela tem uma fortaleza que precisa ser enxergada. Ela consegue se colocar. Se a gente conseguir desenvolver a modulação da raiva e o respeito, nós formamos líderes. E é essa a importância das competências socioemocionais com um arcabouço conceitual bem estabelecido. Elas se tornam visíveis, palpáveis e mensuráveis, dentro dos limites da mensuração, óbvio, mas isso ajuda a dar intencionalidade. A gente sabe o que está ensinando e por que está ensinando. E aí a gente está falando, né, Celso, Mariana, da sua relação que você tem consigo mesmo, a sua relação que você tem com o outro. E eu acho que a grande boa notícia das competências é que elas são aprendidas desde a infância, e aí a gente não tem idade no qual limite para aprendê-las. Da partir dessa idade não aprende mais. Exatamente, o que a gente está falando aí, né, não existe, né, um manual, né, onde a gente de vida. A gente está falando dessas relações, como é que eu me engajo, né, o quanto eu me relaciono com a vida, e essas coisas são aprendidas, as competências. E esta consciência, essa intencionalidade que o Celso traz, cada vez mais, eu acho que enquanto humanidade, nós temos consciência de que a gente precisa se apropriar disso. Para quê? Para ser um ser humano feliz, para ser um ser humano que tenha boas relações. Então, a gente está falando aqui de como é que eu me estabeleço na minha vida, de como é que eu olho, né, quando o Celso pergunta, né, quais são as suas fortalezas, né, te perguntar, né, o Celso trouxe aqui a família, né, cinco grandes campos das competências, o que em mim, né, salta aos olhos. Então, são essas questões que cada vez mais a gente precisa popularizar, discutir. Então, esses momentos que a gente está tendo aqui é pensar como eu estou, quais são as competências que eu tenho, quais são as minhas forças e quais são aquelas que estão na sombra, dos quais eu ainda não consegui me apropriar. Então, esses exemplos, eu acho que esse é o grande desafio da humanidade. Acho que a palavra do século acho que é empatia, né, Celso? Entender assim, né? Como é que eu
vejo a minha relação com o outro, mas para eu enxergar o outro, eu preciso partir da minha própria experiência. Enquanto competência, quais são as experiências que você está se proporcionando, né? Que incrível. Eu posso pedir para a gente Claro. apresentar novamente, porque o Celso falou, a Grace falou, mas apresentar novamente as famílias, Tá, legal. para ficar bem, porque é muito incrível esses grupos de famílias, mas para ficar bem claro, assim, a gente entender direitinho, né? Quais as habilidades que envolve tal família, quantas são. É, são 5 famílias. Vamos pensar nas 2 primeiras famílias. A primeira é a autogestão, que é a que Uhum. constrói. Estamos falando de competências como foco, organização, determinação, persistência e responsabilidade. O que significam essas 5? Que em termos de linguagem, essas 5 áreas são as que a linguagem e a matemática consegue identificar no quesito autogestão. A segunda família, que é onde tudo nasce, a imaginação, chamada abertura ao novo. São competências como imaginação criativa, curiosidade e sensibilidade estética. Eu vou pular do meio. Vamos para as 2 últimas, porque fica didático. Tá. O relacionamento interpessoal, são 2 famílias. Engajamento com os outros, que aí são as competências iniciativa social, assertividade e entusiasmo, a última é entusiasmo. E a última família é a amabilidade, empatia, respeito e confiança. Última do relacionamento interpessoal. Uhum. E uma família central, que é a nossa capacidade de lidar com incerteza, com injustiça e com perda, ou seja, nossa capacidade de modular medo, raiva e tristeza. E um ponto importante para tentar dar um gancho nisso, que a gente falou sobre o desenvolvimento. O que se sabe hoje é que todos nós podemos desenvolver, como a Grace disse, e não é linear isso. Ao longo da vida tem um vale na adolescência, que foi replicado inclusive agora no estudo da OCDE. E por que aconteceu? Olha assim o gráfico, com 15 anos as competências dessas 5 famílias estão menos desenvolvidas do que com 10 anos. O que acontece com esse vale? É porque dos 10 aos 15, 16, 18, acontece uma mudança muito dramática e acelerada na vida, internamente e externamente. O que se cobra de alguém de 15 é muito diferente do que se cobra de alguém de 10. Complexifica o ambiente externo, as capacidades prévias que eu vinha não vão dando conta, vem abaixo, você acaba não entregando no prazo, você não dá uma pisada de bola ali, uma coisa que te frustra muito mais do que precisaria, mas aí a gente vai ajustando. Até porque a gente está ressignificando enquanto linha de vida, né? A adolescência é você ressignificar, Sim. né? Que é aquele lugar no qual eu não sou criança, mas eu não sou adulto. E aí você precisa ressignificar quem eu sou, né? Que é esse grande gap que se estabelece, né? Porque aí eu preciso rever os meus valores, quem eu sou, e a adolescência, eu costumo dizer que ele é o combustível do mundo, né? Que a humanidade anda porque nós somos adolescentes, porque a gente se indigna, e acho que esse gap, né, no qual do gráfico que o Celso está dizendo, ele é fundamental enquanto reorganização desse ser humano que está em formação, né, Celso? Sim. E você sabe que, já que a gente falou desse gráfico, e por que aparece o vale? Aparece o vale porque as mudanças externas foram muito rápidas. Se a gente pegar o nosso momento histórico, as coisas vão ficar cada vez mais rápidas mudando. Só para a gente ter uma ideia, porque o nosso raciocínio é linear, a gente tem dificuldade de entender exponencial. Uhum. A internet móvel, como a gente conhece hoje, ela tem 15 anos. Olha quanta coisa o celular não engoliu, quanta coisa não mudou. E essas mudanças que aconteceram nesses 15 anos vão acontecer numa magnitude parecida nos próximos 3. Ter que se reinventar vai ser uma coisa de todos nós. A boa notícia é que a gente pode aprender ao longo de toda a vida, e as competências que a gente tem hoje, se nós não passarmos a olhar para elas seriamente, elas vão fazer o mesmo vale na vida adulta. Porque nós estamos passando por um momento de mudança, mas também de um monte de oportunidades. Por exemplo, seria inimaginável um podcast desse há bem pouco tempo. Uhum. Alguém vai estar fazendo agora uma atividade física escutando o que a gente está falando. Ou seja, se nós cooperarmos com objetivos muito claros e principalmente olhando a educação, porque a educação trabalha com o futuro. E pela primeira vez na história a gente não tem a menor ideia de como vai ser o mercado de trabalho daqui a 20 anos. Nossa. E a gente tem que estar preparado para isso. Essa bagagem que a gente está falando
É certeza que vamos ter que levar. E a armadilha é, mas é isso ou é matemática? A armadilha está no ou. São as duas. A gente vai precisar cooperar para fazer vacina, mas eu preciso saber o que é RNA mensageiro. Não é uma coisa ou outra. É por isso que a gente chama de educação integral e para todos. Porque é o que a gente precisa hoje e eu acho que iniciativas como essa contribuem para isso. Então, a gente está falando de habilidades que a gente pode tanto nascer com elas, né? Como você disse ali, da amabilidade, né? Famílias que. Mas também outras competências que a gente pode ir aflorando, né? Aprimorando. A gente nasce e também aprende. Mas tenha uma idade onde a gente possa começar? Como que funciona isso, assim? Foi excelente sua pergunta, porque o modo como você colocou é o consenso geral, mas o que que a ciência hoje sabe? Todos nós nascemos com potenciais de aprendizado para todas essas competências, e o que vai variar de uma família para outra, às vezes de competência para competência, é a facilidade com que aprendemos. Então, alguns vão aprender mais rapidamente, outros com mais dificuldade. De tal sorte que ao longo de uma vida, a gente vai ter diferentes pontos de desenvolvimento, isso vai ser sempre, e ainda bem porque nos complementamos. Alguém que é muito criativo, em complementariedade com alguém que tem a capacidade de colocar as coisas de pé, a gente constrói o mundo. E o que a gente sabe hoje é que talvez para algumas pessoas desenvolver autogestão é muito mais difícil que para colega. Mas o importante é que pode ser desenvolvido. Tem períodos de melhor plasticidade, mas a gente pode aprender ao longo de toda a vida. É um mito aquela ideia que não podia. E documentado o que a gente está falando. A gente tem pelo menos até 65 anos, a gente pode assegurar que a gente pode desenvolver. Isso não deveria causar estranheza. A gente chama isso de maturidade. Está bem mais madura. Certas coisas só 50 anos. A gente só agora documentou essa história. Essa é a ideia. E acho que é importante também, né? Apesar de que estamos sempre em aprendizagem, o quanto, né, a infância é o lugar onde nós estamos absolutamente abertos às aprendizagens e conscientes disso, a gente precisa, e aí a gente está falando aí, né, das famílias, acho que é importante também definir que não existe hierarquia, né, entre as competências. Elas não ocorrem, agora eu estou na abertura ao novo. Não, elas estão na vida, elas estão interligadas, né? Então o tempo todo nós fazemos uso delas de forma integrada e na infância nós estamos abertos, né? Nós somos, né, o nosso cérebro está no seu grande potencial. Então, é muito importante que esta discussão sobre esse letramento dessas competências ocorra desde a infância. Né? A gente está dizendo que o adulto, qualquer um pode aprender, mas o quanto a humanidade vai ficar muito mais bacana se a gente começa essa discussão com as nossas crianças. Aprender a nomear as emoções, né? Que emoção é essa, né? E a gente precisa entender, né, quais são as emoções, né? E aí tem aquele filme da Pixar, né, o Divertidamente, que é muito bacana a gente trabalhar com ele. Quais são as 5 emoções, né? Quando é que você sente nojo? Eu fiz essa discussão com professores e eu disse, quando a gente sente nojo? Não, mas a gente não pode sentir nojo. Nós somos professores. Eu falei, não, nós somos seres humanos. E aí os professores começaram a pensar, não, a gente tem, é verdade, a gente vive uma série de situações. Então, estas aprendizagens, elas ocorrem a todo momento, mas na infância, proporcionar esse letramento dessas competências, né, a gente entende que nós vamos nos tornar seres humanos comprometidos com esse processo de autoconhecimento, com esse processo de desenvolvimento pleno e contínuo, né, Celso? Como que funciona? Eu fiquei curiosa aqui para saber, assim, na prática, a aprendizagem socioemocional, tanto em crianças, adolescentes, como que é aplicar isso, assim? Acho que é muito importante conhecer, né, o conhecimento, ele é fundamental. Então, quando a gente está dizendo aqui, né, das 5 famílias, quais elas são, e entender nas relações. Então, quando você está lendo um livro lá com seu filho, que aparece isso, fazer essa discussão. Você está vendo uma série com seu filho adolescente, fazer essa discussão. Você já sentiu isso?
né? Como é que é isso? Não, então você vai proporcionando, acho que o contexto, acho que é sempre o texto e o contexto. Uhum. Entender a situação e como é que eu faço a aplicabilidade disso. Até porque não existe um manual, mas como é que você se sente bem? Como é que você se posiciona, né? Ah, o filho na hora do almoço vem contando uma situação da escola. O que você sentiu? Como é que isso impactou nos seus amigos? Então, essas discussões, e aí a gente está falando de relação e de interação. O quanto a gente precisa investir. E parece quase que contraditório, né? Numa relação onde as pessoas estão se relacionando praticamente com telas, né? Então, os adolescentes ficaram imersos nas telas, né? Hoje, tirar um adolescente de uma tela é um grande desafio, mas é fundamental por quê? Porque a gente precisa desta vivência, desta relação para essa aprendizagem. E na Uhum. vida, né? Sim. E eu acho que essa pergunta que você fez é fundamental. Vou aproveitar até um gancho que a Grace me deu, obrigado. Quando a gente olha a tabela, eh, todas elas trabalham juntas e, dependendo do que está ocorrendo, são mais ou menos mobilizadas. E a ideia até da tabela periódica como uma representação das famílias, cada linha vertical é uma família, ela não é aleatória. Ela guarda uma relação científica muito clara com a tabela dos elementos químicos. Se você olhar a tabela dos elementos químicos, o que ela significa? Que tudo que está ao nosso redor, incluindo a nós mesmos, somos formados por aqueles elementos químicos. Se eu pegar um pedaço de unha, vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quando a gente fala em competência socioemocional, é igual. Por exemplo, resiliência. Resiliência é uma competência fundamental, que é a nossa capacidade de superar a adversidade e aprender com elas. Resiliência não está naquelas que eu falei. Não está porque ela é formada a partir daquelas. Para ser resiliente, você vai precisar modular a tristeza, tem perda. Vai ter incerteza, modular Tolerar a medo. frustração, né? Persistência, exatamente. Vai precisar de ter persistência, imaginação criativa ser do outro lado. E por que eu falei tudo isso? Isso possibilita a gente começar a tangibilizar as atividades. Então, por exemplo, na prática, como é que a gente faz no programa Semente? Eu vou dar um exemplo de uma aula que tem que ser desenvolvida com os alunos, que é trabalhar o sentimento de culpa. Porque culpa é um sentimento super complexo. E por que complexo? Porque a gente está com raiva de nós mesmos, com medo do que pode acontecer, tristeza do que pode ocorrido, e ele é altamente tóxico. Mas é também uma baita de uma oportunidade para trabalhar a competência e a responsabilidade, que é cumprir aquilo que a gente promete para nós mesmos. Por quê? Porque olha a culpa. Qual que é o aspecto didático? Usa a responsabilidade para não fazer mais aquilo que está gerando a culpa. Quando você pega a responsabilidade para atuar nisso, a culpa ela dá uma amenizada nas suas espículas e vira um sentimento chamado arrependimento, que é dinâmico, que é todo dia, e a gente no frigir dos ovos chama isso de aprendizado. Então tem uma série de estratégias para falar isso, e aí essa atividade trabalhou o quê? As 3 competências da modulação emocional, responsabilidade. Pega uma outra atividade que vai ter uma atividade em grupo na escola, às vezes, olhando do mesmo jeito que uma educadora física olha um movimento e fala, isso aqui está trabalhando bíceps. Vamos pegar as atividades que já estão na escola. Porque grandes professoras e professores sempre ensinaram isso. A gente só precisa agora olhar. Então, olha, essa atividade ensina a respeito. Por quê? Porque a gente começa a observar o que está desbalanceado. Se a gente consegue medir, melhor ainda, do ensino fundamental 2 e médio dá para medir. Você não parte do zero. Você fala, olha, essa turma é família da amabilidade que precisa desenvolver. Por exemplo, nós capturamos e replicou o Instituto Ayrton Senna, de 2021 para 2022, as competências da família da amabilidade caíram, nós emburrecemos. Emburrecemos em todas. Mas se você pegar alunos de 16 anos, de todas as regiões brasileiras, no nosso estudo, de 2021, como eles estavam em empatia, respeito e confiança, alunos de mesma idade em 2022 estavam com menor grau de desenvolvimento. E isso não é diferente do dia a dia. Então, desculpa, Celso, só porque você falou uma coisa muito, muito interessante. É Sim, possível medir, então, essas sim. competências? Hoje, a psicometria ela consegue dar um cheiro do que a gente tem. Então, por autorrelato, você tem, na verdade, como você se enxerga a partir de uma série de perguntas que vão sendo colocadas, psicometricamente validadas, e aí você vai ter um cheiro de como você se percebe. Mas se você sabe que como é que a gente faz? Passa um videozinho do que é a competência, vem os itens, depois vem o resultado.
Então, vamos supor que determinação veio bem desenvolvido. Aí vem um feedback em função disso, que fala assim, isso não quer dizer que você tenha competência, determinação bem desenvolvida. Quer dizer que você se percebe assim. Mas agora, já que você sabe o que é determinação, você escutou, sabe o que ela é importante, vai no seu dia a dia e checa se você se comporta, como é que você se percebe. Esse processo que a gente chama de autoconhecimento. Quais são minhas fortalezas, quais são minhas fortalezas? A diferença é que agora você baliza, olha isso, é importante. Se você não está conseguindo falar não, isso é importante. Isso pode ser aprendido. É possível discordar com respeito. Eu posso falar não para a situação e não para a pessoa. E isso a gente ensina. E aí a gente chega na questão do conhecimento. O quanto eu preciso, porque senão a gente começa a jogar as nossas emoções para debaixo do tapete. Então, assim, eu não sei como me sair naquela situação. Isso ocorre muito em situações, por exemplo, de sala de aula. Então, você tem lá um aluno com uma manifestação de ansiedade, né? Isso tem sido muito comum. Eu não sei lidar com a minha própria ansiedade, eu não sei o que fazer com a ansiedade do meu estudante, e aí eu vou negando. E aí, né, a gente vai criando aí, né, esse vulcão de emoções, porque a gente não sabe lidar. Então, o quanto é importante a gente. E aí, onde começa esse conhecimento? Em cada um. Né? Como é que eu lido com as minhas emoções? Para que eu possa olhar e, nessa relação, entender e ajudar também o outro a se perceber nas situações. Então, os exemplos que o Celso traz são situacionais. Como é que eu vou mensurar? Nas situações, Sim. no meu comportamento, né? Como é que eu expresso as minhas competências no meu comportamento? E hoje o bem-estar tem a ver com essa sintonia do que eu desejo e do que eu faço, porque muitas vezes não é fato. Porque ninguém, por exemplo, levanta da cama e diz assim: hoje eu vou ter o meu pior dia, eu vou chegar lá, eu vou brigar com a minha professora. Não. Né? A gente não toma essas decisões. Mas como é, então, que eu me percebo, que eu entendo as minhas emoções, e aí a gente precisa de vocabulário. Então, quando eu digo, vamos trabalhar o filme, vamos entender as 5 emoções. Hoje a gente tem uma gama de lista de sentimentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com professores, e aí eu trouxe lá um inventário de sentimentos. E aí os professores diziam: nossa, eu nunca pensei sobre celebrar. Nossa, eu não sei como é que eu lido com o luto. Então, a gente precisa trazer esses inventários desses sentimentos para que a gente Diferenciá-los, né? diferenciá-los, entendê-los. Porque tem muitos que são parecidos, né? O Celso usou ali o exemplo da culpa, e aí vai lá para o arrependimento, que é completamente diferente, mas às vezes a gente pode confundir tudo, né? Fúria com raiva, e vira um bololô de coisas aqui, a gente não sabe nomear nada e fica só sentindo, né? Como é que eu regulo se eu não consigo nem localizar? Não é? Porque às vezes você responde a algumas situações, né? Você está lá, você chega e aí a pessoa vem descarregando uma série de coisas e você fala: nossa, mas eu nem falei nada. Porque não é sobre você. Né? É sobre tudo que aquela pessoa foi vivendo e não foi entendendo e não foi nomeando aquelas emoções, e o quanto é importante a gente pensar e entender sobre isso para que as nossas relações sejam cada vez mais saudáveis. É sobre isso que a gente está falando. Como é que a gente torna os ambientes salubres em relação às nossas emoções? Né? Por exemplo, o Celso trouxe o exemplo de aprender a dizer não. Quem é que gosta de ouvir não? Né? Mas o quanto eu preciso entender do limite do outro, né? Do processo de empatia. Né? Então, eu preciso ter a amabilidade para entender que as pessoas não são obrigadas a dizer sim para mim o tempo todo. A educação infantil é o lugar, se a gente conseguisse, né, tudo que a gente aprende na educação infantil, levar para a vida, nós seríamos seres humanos fantásticos. Não é? Porque na educação infantil você aprende a respeitar, a discutir, não bate no coleguinha, escuta o coleguinha. A gente conseguisse estas coisas, mas mesmo em termos educacionais, a gente vai perdendo algumas questões, e aí eu vou trazer o ambiente da escola. Na educação infantil, a gente tem todo um ambiente propício para discutir as emoções.
E aí a gente passa para o ensino fundamental, tem a questão do conteúdo, e aí a gente esquece que nós temos crianças, a gente esquece que a gente tem corpos que habitam, e aí a gente fica discutindo só a mente daquela criança, e aí a gente tem uma série de questões na escola, de conflitos, que se a gente conseguisse entender o ser humano na sua integralidade, a gente teria ambientes muito mais favoráveis à aprendizagem. Porque, como o Celso disse, se eu não lido bem com as minhas competências, o meu processo de aprendizagem ele fica comprometido. E isso é comprovado cientificamente. Então, quando o Celso traz, né, toda essa base científica, isso é comprovado. Quando eu estou na plenitude das minhas emoções, eu consigo aprender muito mais, eu estou aberto. Porque às vezes o professor está conversando com o adolescente, ele está falando do conteúdo, o adolescente está numa briga interna que ele não está nem escutando aquilo que o professor está dizendo. A importância de se trabalhar isso na De adolescência, acessar. né? De ser um trabalho contínuo, né? Que Exatamente. esteja acompanhando sempre. Uhum. E só contribuindo com essa perspectiva que é super importante que a Grace colocou, sobre nomear as emoções, sobre a alfabetização emocional, eu vou pegar o exemplo que eu falei dos sentimentos da família do medo. Receio. Aliás, se você pegar a palavra receio e trocar por medo, você percebe que não muda muito. Uhum. Eu estava com receio que não ia gostar da minha comida. Eu estava com medo que não ia gostar da minha comida. Receio, preocupação, ansiedade, todos os estados. Então, você ia andar de bicicleta, você fica preocupada se vou usar capacete ou não. Aí você pegou a bicicleta, começou a andar, já vem uma intensidade um pouco maior de medo, será que eu vou dar conta ou não, que a gente chama de ansiedade. Aí você pega uma subida, de repente está começando a descer, você percebe que está sem freio, você vai ficar desesperada, desesperado. De repente vai chegar perto do muro, no colapso iminente é o pânico. Repara, mas todas são situações de incerteza e diferentes estados. E não tem nada de errado com isso. E por que é tão importante? Vamos pegar o lado patológico, vamos pegar quem teve um ataque de pânico. Então a pessoa estava no avião, tem fobia de avião, e teve um ataque de pânico específico no voo. O que é o ataque de pânico? É quando a mente confunde sentimento, pensamento com realidade. A pessoa estava com medo que o avião está caindo, que o avião vai cair. Isso não quer dizer que o avião está caindo. Quando o medo se funde com a realidade, eu estou com medo que estou tendo um infarto, e estou acreditando que estou tendo infarto, você vai ter todos os disparos bioquímicos de morte iminente. É uma sensação terrível. E que Real, fixa, né? real. O alarme tocou, é sensação de afogamento. E quando a gente tem essa carga emocional intensa, como qualquer outra, mas quanto mais intensa, mais ainda, isso cria um registro de memória, porque em termos evolutivos isso é super importante. Alguém com 1 ano encosta no fogo, vem esse desespero, esse pânico. Pode nunca mais vir o fogo, se por 100 anos olhar, sabe que não pode encostar. Mas qual que é o problema? Vamos supor que a pessoa teve ataque de pânico dando uma aula. Faz o tratamento, isso é tratável, conseguiu, já está quase tudo bem, só que tem que fazer uma apresentação, o receio que é normal, a preocupação que é normal, a ansiedade que sempre existiu, como eu não sei diferenciar, eu nunca dei nome para isso, o começo do receio é visto como a mesma coisa do pânico. E a pessoa não consegue. O que faltou foi alfabetização emocional e que a ansiedade não vai desaparecer nunca. Pode tirar o Rivotril da bolsa, porque as pessoas andam com o Rivotril com medo do pânico. Uhum. E, na verdade, por que tem medo do pânico? Porque sentem ansiedade. Ansiedade não é pânico. E talvez uma das coisas que a gente trabalha muito no programa Semente é que nós não somos o que sentimos. Nós somos quem sente. Isso muda completamente a perspectiva. Os sentimentos é um instrumento fabuloso que a gente tem, que usamos para decisão, mas a gente tem que perceber quando a gente está fundido com eles. Tá refém. E isso acontece. A gente só tem que voltar. Uhum. Modular emoção é isso. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho da importância das competências socioemocionais no ambiente escolar. Como trazer para a sala de aula, né? Como trazer para os professores, visto que muitas vezes eles não tiveram contato com esse tipo de educação, né? Eu não tive, acho que é uma coisa muito nova, né? Muito recente. Então, como que funciona trazer as competências socioemocionais para o ambiente escolar? Eu tive a oportunidade de, durante toda a pandemia, acompanhar um grupo de professores
em relação ao desenvolvimento das competências socioemocionais, e foi uma experiência única. Eu faço uma defesa, e acho que o Celso também, de que precisa começar no professor. Essas competências precisam ser discutidas com os professores, para que eles possam se apropriar, para que eles possam criar possibilidades, estratégias, mas eles precisam passar por esse processo. E ouvir dos professores dizendo assim: nossa, estão pensando na gente, que interessante. E essa experiência de entender, de apoiar esses professores naquele momento, no qual eles nunca tinham dado aula virtual, né? O aluno está na casa, como é que eu acesso o aluno? Eu tenho que aprender a ser youtuber, naquele processo de aprendizagem, aquele suporte. Uma das professoras, ela disse assim: Grace, se eu não tivesse passado por esse processo de entender as minhas competências socioemocionais, talvez eu não estivesse aqui. Porque eu estava num lugar de me sentir tão incompetente, de perda da minha identidade enquanto profissional, que eu fui entrando em desespero, né? Que é isso que o Celso trouxe, e o quanto é necessário a gente fazer essa discussão. Inicialmente, quando a gente começa a discutir isso com as crianças elas são menos resistentes, mas com os adolescentes, a gente pode encontrar algumas resistências. Mas o quanto o professor precisa entender que é uma aprendizagem, precisa de tempo e de persistência para você discutir. Então, por exemplo, vai ter uma prova de matemática. Então eu pergunto assim: como é que você está se sentindo? Mas se você não tem repertório para me dizer sobre isso, então eu preciso te dar repertório. Então, por exemplo, uma atividade super bacana é fazer o check-in emocional. Os alunos irem lá, e aí tem as mais diversas possibilidades, desde trabalhar com emoji, né, de colocar na lousa, como é que você está sentindo hoje? E isso vai permitindo que eu pense sobre como eu estou me sentindo. E aí eu olho e falo: nossa, a Mariana hoje está irritada. Então, vamos ajudar a Mariana. Então, eu também possibilito a empatia, o olhar para o outro, que a primeiro momento eles podem estar resistentes, mas isso, né, à medida em que eles vão se apropriando, a gente vai tornando os ambientes mais receptivos e salubres para discutir as nossas emoções. E o que é lindo desse movimento é que a gente tira de um processo que era individualizado, né? Que é incrível, é importante também a gente ir lá buscar, né, a nossa terapia, mas a gente traz desse movimento que está tão individualizado, né, para o coletivo. Vamos discutir isso aqui em sociedade, na escola, vamos ensinar, vamos aprender. Isso é muito bonito, né? E a gente não pode subestimar e aí, desde o adolescente, as crianças, eu, enquanto professora, num determinado momento da minha vida, meu pai estava muito doente, então eu passava a noite toda no hospital e eu ia dar aula no outro dia, sem dormir. E aí tem um dia especialmente difícil, eu cheguei e falei: não, mas eu vou me arrumar, porque eu não quero que os meus alunos percebam o meu estado emocional. E eles tinham 4 anos de idade. E eu entrei na sala, achando que eles não iam perceber, eu entrei, e aí, bom dia, tal. Aí eu entrei, uma aluna falou assim: o que você tem, Pro? E aí eu pensei: meu Deus, eu devo estar muito mal, porque eu acabei de entrar e o meu aluno de 4 anos está me perguntando. Aí eu perguntei para ela: mas como é que você percebeu? E ela me respondeu assim: porque você entrou e não disse bom dia, príncipes e princesas. E aí a gente entende o quanto, quando você tem uma relação verdadeira e autêntica com esses estudantes, eles te percebem. Você é modelo para eles. E eles têm muito a dizer sobre as nossas relações. Então, gosto de trazer esse exemplo. Desde a criança muito pequena, né, eles têm feedback para dar para a gente em relação a essas coisas. A minha experiência da Semente Educação, né, do grupo da Semente Educação, é primeiro uma preocupação da gente fazer isso em larga escala, porque isso é para ontem. Se tiver que fazer uma opção, é aluno ou professor, sem dúvida nenhuma, começa pelos professores, mas é importante que todos façam. Então, qual foi o nosso caminho?
A educação, o que ela faz? Ela faz um processo que a gente chama de transposição didática, que é pegar o conhecimento do mundo acadêmico e pastilhar, criar uma sequência progressiva, com começo, meio e fim, com objetivos muito bem explicitados. Isso tem até um acrônimo, SAFE, dos programas que são bem estruturados, que são sequenciados, você sabe o que você está ensinando, o caminho, tem um percurso, com metodologia ativa, quer dizer, vamos aplicar isso no dia a dia. Tem um momento focado, porque quando fica de todo mundo, não fica de ninguém. E tem tanto conhecimento que a gente precisa, o momento focado é importante. O que nós fizemos? Estruturamos um programa para o aluno uma vez por semana na escola e formamos o professor aplicador. Só que é preciso todo mundo estar falando a mesma linguagem. Isso não é de um ponto focal. Aí nós criamos a academia de professores, fizemos a formação na Fundação Bradesco com mais de 1.500 professores em plena pandemia, um modelo escalável. E o que é a academia de professores? Primeiro, a parte teórica do que a gente precisa saber disso, que as universidades estão dando agora. E segundo, um componente, que é a plataforma S, em que o educador se autoavalia, como tem para o aluno. E, em função do resultado, recebe instrumentos para conseguir desenvolver aquilo que é preciso, baseado em evidência científica. Foi um trabalho monumental, uma equipe mas a gente está começando a ver os resultados na prática. Uma descrição, por exemplo, é uma professora que trabalha numa escola em que isso já acontece, já é realidade, falou, eu não tenho instrumentos para discutir com um aluno que ficou de recuperação quando eu não tenho esse trabalho todo na escola. É completamente diferente. Na escola que trabalha, que eu preciso olhar, você tem que olhar a organização, você tem que olhar foco. Quando a escola não faz nada disso, tenta se ensinar a mesma coisa, do mesmo jeito, para ver se o aluno aprende. É lógico que não vai dar certo. Mas o importante, acho que hoje, é não ficarmos batendo no modelo, como vamos mostrar os desafios. Desafios. Incidência de transtornos mentais na adolescência, mais que dobrou. De suicídio na adolescência, mais de que dobrou nos últimos anos. A principal causa de afastamento de professores do trabalho são transtornos mentais. O mundo acelerando com uma velocidade absurda. E nota, a pandemia fez a gente cair. O PISA do Brasil em 2018, a gente tinha resultados vergonhosos. E quando a gente olha as competências socioemocionais, elas endereçam esses 3 desafios. Não é que elas eliminam, mas comprovadamente diminuem a incidência de transtornos mentais, e comprovados numa meta-análise envolvendo 270 mil adolescentes. Tem até uma série de modelos explicando que isso acontece, explicando esse achado. Porque, por exemplo, todos nós temos uma predisposição genética para desenvolver um transtorno mental. Por exemplo, um transtorno de ansiedade, que não quer dizer que a gente vai desenvolver. A gente precisa de estressores para acordar os genes para manifestar o quadro. O que se sabe, e o estudo que foi feito pelo Dr. Richard Davidson, fantástico, apresentado no Kessel, ele mediu cortisol salivar de 2 grupos, um grupo que tinha estratégias de modulação emocional e o outro grupo controle que não. O experimento constava de você ver fotos de acidentes, uma coisa que era para dar o pico de cortisol, que é o momento de você entrar uma onça aqui, o hormônio cortisol tem que subir porque a gente vai ter que estar atento. Mas depois que a gente percebe que era uma holografia, não era nada, ele começa a cair. O que se percebe na medição do cortisol salivar é que quem tem estratégia de modulação, o cortisol cai bem mais rapidamente que quem não tem. Isso não tem problema nenhum, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15 anos. Hoje sabemos que níveis séricos sustentados, aumentados de cortisol, é um dos fatores que acorda genes e transtornos mentais. Ou seja, saber regular previne. Então, as habilidades, as competências socioemocionais, elas podem auxiliar na prevenção de problemas com saúde mental. Comprovadamente, uma espécie de vacina. Quer dizer que não vai ter? Seria ingenuidade nossa. Mas vamos considerar que é uma espécie de capacete. Uhum. O motociclista andar de capacete é recomendável. E acho que a gente, chegando aí ao final da nossa discussão, acho que uma questão que o Celso aborda e que acho que é importante a gente trazer é que o quanto a gente precisa tornar estas discussões escalonadas, tornar a discussão sobre as competências, sobre saúde mental, leis, política pública,
isso é fundamental. Eu trabalhei em 2022 com 25 municípios do Brasil. Somente em um eu consegui, né, fazer um trabalho sobre discussão saúde mental. Os outros 24 diziam: eu quero tanto esse trabalho, Grace, eu preciso tanto. Esse hoje é o grande campeão. Discutir competências socioemocionais, como é que eu lido com ela, é um dos grandes campeões das necessidades formativas dos professores. Então, a gente precisa de iniciativas como o Programa Semente, como o Instituto Ame Sua Mente, para que a gente possa atingir, né, a nossa nação, né, e que saia o mundo discutindo sobre competências socioemocionais. Nossa, incrível. Gente, muito obrigada, eu estou aqui maravilhada. Eu ficaria conversando com vocês muito mais sobre isso, porque é um assunto que vai indo, né? Sai da escola, vai para a vida, vai para a gente, e não tem fim, não se esgota nunca, né? E vou deixar um espaço aqui para vocês, se quiserem se sentir à vontade de fazer as considerações finais, né? Falar sobre mais alguma coisa. Fiquem à vontade. Eu acho que a mensagem final a função da educação é ajudar que cada um atinja o seu potencial. E eu acho que a gente tem mais instrumentos agora para olharmos para que a gente atinja o nosso potencial. E isso é urgente. E eu acho que os maiores desafios que a gente tem aí pela frente, nas próximas décadas, são nossos filhos e alunos que vão ter que enfrentar bravamente. Se a responsabilidade deles é grande, a nossa é muito maior, porque a gente tem que prepará-los. E está na hora de a gente levar isso muito a sério. A gente não tem tempo a perder. Ainda bem que existem iniciativas como essas. E eu finalizo com a frase do Martin Luther King: eu tenho um sonho, e eu também tenho esse sonho, de que a gente possa cada vez mais discutir, possibilitar essas discussões com os profissionais da educação, com a população, entender que saúde, promover a saúde mental é discutir sobre as nossas emoções de forma autêntica, de forma clara, e que isso possa ser acessível para a nossa população. Então, esse é meu sonho. Obrigada, gente. Bom, agora que vocês já sabem o que são as competências socioemocionais, é importante dizer que o primeiro passo é você fazer uma avaliação sincera das suas habilidades, olhar onde pode melhorar, quais são os pontos de atenção, para daí sim poder ajudar o próximo. Ficou interessado, quer acessar mais conteúdos de qualidade sobre saúde mental? Acesse o nosso site amesuamente.org.br ou então as nossas redes sociais. E lembrando que esse bate-papo delicioso sobre saúde mental só acontece a partir do apoio fundamental do Instituto ABCD e da Associação Humane. Muito obrigado, e quero deixar um recado para que todo mundo aí se envolva cada vez mais e converse sobre saúde mental e faça parte desse movimento Ame Sua Mente. Beijo e até a próxima!